Antônio, vamos falar aqui a respeito da Europa, né? Porque, obviamente, com os abalos que Donald Trump tem causado no cenário geopolítico internacional, o continente europeu, especificamente a União Europeia, já começou a se movimentar e teve uma cúpula extraordinária que foi convocada e realizada nessa quinta-feira. Entre outros pontos, foram definidas ali a mobilização de instrumentos do financiamento necessários para reforçar a segurança do bloco e a proteção dos seus cidadãos, além de ter havido ali também um fechamento em relação ao apoio à Ucrânia, com exceção do líder da Hungria, Viktor Orbán, que nós sabemos aí é um aliado bastante próximo de Donald Trump. E a presidenta da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que é a pessoa que a gente vê aí na tela, ela disse que o perigo é real e iminente, né? Fazendo uma referência à Rússia, mas sabemos que não é só a Rússia que perturba ali o bloco europeu. O fato é que a reunião acabou aprovando 150 bilhões de euros em crédito para investimento conjunto de defesa para serem gastos no prazo de 10 anos, mas não é só isso. O plano também inclui outros 650 bilhões que viriam dos próprios Estados-membros, aumentando seus gastos de defesa em 1,5% do PIB. Também seria ativada a chamada cláusula de escape, que é um mecanismo para fazer com que esse dinheiro investido no setor de defesa fugisse às regras de déficit e de dívida que alguns países têm. Inclusive, nós vamos falar mais adiante a respeito do que a Alemanha, né, do que o futuro chanceler Friedrich Merz já anunciou que vai tentar fazer especificamente nessa área de defesa, mas como uma forma até de impulsionar a economia germânica. Agora, essa preocupação toda, como falei, se dá por conta do fato de Donald Trump ter aí mudado a condução da política externa que vinha ali com Joe Biden, que era mais ou menos a política que sempre foi conduzida por governos dos Estados Unidos, inclusive por ele mesmo, no seu primeiro mandato. Nesse contexto da guerra da Ucrânia, ele já suspendeu temporariamente a ajuda ao país, inclusive cortou o fornecimento ali da inteligência do ponto de vista tecnológico, e agora existe toda uma questão da dependência que a Europa tem em relação aos estadunidenses por conta da sua proteção, da sua própria segurança, né? Na quarta-feira, num depoimento televisivo, depoimento que foi transmitido pela TV, o presidente francês Emmanuel Macron disse que ele queria acreditar que os Estados Unidos ficarão ao nosso lado, no caso, ao lado da União Europeia, mas ele diz que o continente, o bloco, tem que estar pronto para que isso não aconteça, né? E essa dúvida em relação ao talvez antigo aliado, né, os Estados Unidos, ela não é à toa, já que além da posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, a gente lembra que o bloco, ele depende muito da força dos estadunidenses ali na OTAN, sendo que o artigo 5º da Carta Fundadora da Organização do Atlântico Norte aponta que o país que faz um ataque, por exemplo, a integrante da OTAN, ele na prática faz um ataque a todos. Agora, como confiar num país que é presidido por alguém que faz ameaças, sugerindo ações militares contra a Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca que faz parte da aliança? Então, como é que o artigo 5º seria utilizado contra um país da própria OTAN que ameaça atacar e submeter um território de um país membro da OTAN? Então, esse contexto, esse cenário todo fica muito conturbado e a União Europeia está se mexendo justamente para tentar fazer ali a sua própria proteção, que hoje depende fundamentalmente dos Estados Unidos. O fato é que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, também reagiu, porque o Macron não falou só isso a respeito dos Estados Unidos, né? Desse apoio hoje duvidoso, dessa aliança que fica mais enfraquecida com Donald Trump à frente do poder, mas ele também disse que a Rússia se tornou uma ameaça para a França e para a Europa, e que o comportamento agressivo do governo russo parecia não conhecer fronteiras. E o Putin respondeu dizendo ali que parecia que Macron tinha esquecido o que havia acontecido com Napoleão, fazendo referência
aí o acontecimento histórico que o então imperador tentou invadir a Rússia e acabou entrando ali com uma tropa de 700 mil soldados e saindo com 50 mil, sendo na prática ali escorraçado do território russo. Então, essa tensão verbal, ela obviamente aumenta e ela tem também o condão, justamente esse objetivo de justificar os investimentos em defesa. E a gente já sabe, obviamente, que já comentamos isso, que essa área de segurança e defesa, ela é forte do ponto de vista econômico, tem lobbies muito grandes e ela é influente não só nos Estados Unidos, como na própria Europa, na Rússia, na China, enfim, é algo bastante, digamos, globalizado. E quando a gente repara aqui numa matéria do The Guardian, ele já aponta, por exemplo, que ações de fabricantes de armas já subiram 7,2% só na quarta. E tem algumas aqui, por exemplo, como a Rheinmetall alemã, né, que fabrica automóveis, mas principalmente armas, já disparou 99% no ano, ou seja, já dobrou o seu valor de face só nesses primeiros 2 meses, alguma coisa, né? A gente está no começo de março. Isso também aconteceu com outras companhias, como a italiana Leonardo, que subiu 73%, a Thales, listada em Paris, subiu 78%. E como mencionei aqui no começo da fala, o futuro chanceler alemão Friedrich Merz diz que os gastos com defesa acima de 1% do PIB estariam isentos da regra da dívida do país. Ou seja, furariam ali o que seria uma versão germânica do arcabouço fiscal brasileiro. Então, esse gasto poderia estar liberado. E é terrível a gente analisar desse ponto de vista, sabendo que mesmo a Europa sendo um continente, né, um país, um continente ali que agrega países muito menos desiguais que a maior parte do mundo, do ponto de vista social, esses investimentos estejam dentro dessa regra e os investimentos para a defesa estarem fora. É algo que traz questionamentos a respeito disso, né? Será que esse é o investimento correto? Será que é isso que não só a Alemanha, a França, mas também o próprio continente europeu deveria fazer esse plano de rearmamento, como foi definido? Primeiro, a gente tem que ver que e todos esses investimentos, será que seriam suficientes para proteger, no caso, entre aspas, a Europa? E aí a gente vai justamente para essa fala do Macron, que diz que queria que o guarda-chuva nuclear da França fosse estendido para toda a Europa, para que a Europa pudesse se proteger de eventuais inimigos. No caso, ele está fazendo referência à Rússia. Lembrando que a França é a única potência nuclear da União Europeia, pois a Grã-Bretanha, que é a outra potência nuclear, está fora do acordo do bloco, né, desde o Brexit. Então, pode até funcionar como uma parceira, existem até indicações nesse sentido. Mas aí a gente pensa, pô, quanto que isso vai custar e será que é eficiente? Porque, na prática, o que o Macron está dizendo quando fala em expansão do guarda-chuva nuclear é da dissuasão nuclear, que é uma estratégia de segurança baseada nessa ideia de que a posse desse tipo de armamento pode prevenir um ataque adversário. Quer dizer, a Rússia não atacaria a França com medo de uma retaliação, não atacaria a Europa com medo de uma retaliação. Mas será que isso funciona? Qual é a efetividade disso? E aí tem esse artigo aqui do The Conversation, do pesquisador do Instituto de Estratégia e Estudos de Defesa francês, da Universidade Jean Moulin de Lyon 3, na França, e Benoît Gremard, ele diz que sem o apoio dos Estados Unidos, o equilíbrio de poder parece muito desfavorável para a França, que tem 290 ogivas nucleares em comparação com pelo menos 1.600 ogivas posicionadas e quase 2.800 do lado da Rússia. Então, ele até fala que seria possível, no eventual embate, a França destruir algumas cidades da Rússia, incluindo Moscou, só que a resposta, segundo ele, russa, demoraria 200 segundos para atomizar totalmente Paris e o território francês. Então, uma dissuasão nuclear que, na prática, se a França estender para o continente europeu, vai precisar de muito mais investimento, porque hoje eles têm 290 ogivas e países continentais, como Rússia e Estados Unidos, tem isso na casa dos 4 dígitos, sendo que a China também deve ultrapassar isso em breve. Então, o tamanho do investimento que vai ter que ser feito para isso vale a pena realmente? E aí a gente vai para um outro artigo aqui, né, do
ex-ministro de Finanças da Grécia, o Yanis Varoufakis, que ele diz que o rearmamento não é a estratégia mais eficiente, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista da defesa propriamente dita, e ele aponta que só a União Democrática vai poder salvar o continente europeu do que a própria política da Europa tem feito com ela mesma, tanto nesse aspecto diplomático, quanto também do aspecto da economia. E aí, o que defende o Varoufakis? Primeiro, algo óbvio, que a União Europeia converse com a Rússia. Não tem como você manter a paz com o vizinho se você não conversa com ele, se você não tenta chegar no entendimento e, na verdade, terceirizar isso para Donald Trump, que não é exatamente alguém que pensa no resto do mundo, nem pensa nos Estados Unidos, na verdade, pensa nele mesmo e no seu entorno ali. Então, ele diz o seguinte, que a União Europeia deve iniciar negociações com o Kremlin, oferecendo essa perspectiva do arranjo estratégico abrangente, dentro do qual, na prática, a Ucrânia se torne o que a Áustria foi durante a Guerra Fria, soberana, armada e neutra, e tão integrada à Europa Ocidental quanto seus cidadãos desejam. Então, quer dizer, você teria ali um meio termo, uma solução que poderia contemplar tanto os interesses da Rússia quanto da União Europeia. Inclusive, poderia ser proposta ali uma zona desmilitarizada de pelo menos 500 quilômetros para cada lado, com direito de retorno das pessoas deslocadas que quisessem ir ou para a Rússia ou para a Ucrânia. E aí, dentro desse esforço econômico, ele propõe o Green New Deal, né, para áreas, inclusive, devastadas pela guerra na Ucrânia, também do lado russo, que seria financiado conjuntamente tanto pela União Europeia quanto pela Rússia. E as questões pendentes seriam abordadas em negociações realizadas pelas Nações Unidas. Isso é interessante porque é um reforço do multilateralismo que vai contra os interesses de Donald Trump. Mas aí precisa justamente dessa questão da União Europeia ter essa disposição para enfrentar os interesses hoje imediatos dos Estados Unidos. E aí, só para concluir, tem outra pessoa aqui que também vai no mesmo sentido dessa análise do Varoufakis, que é o Anders Wijkman, ele que é presidente do Clube de Roma, né? Ele cita ali o relatório Draghi sobre a produtividade na Europa, comparando com a produtividade dos Estados Unidos, que foi divulgado em setembro, mas ele vê sob outro aspecto. Ele não vê isso como necessariamente uma desvantagem para a Europa, já que boa parte, inclusive, dessa vantagem competitiva dos Estados Unidos se concentra na tecnologia da informação. Quando você tira essa área, eles têm produtividades equivalentes. Então, não é que a União Europeia é um gigante mastodôntico que, por conta do tamanho do Estado, ficou com a produtividade mais baixa. Não é isso. Na verdade, é uma área ética. Alô? Mas não só, na verdade, né? Não seria só isso. Seria também uma mudança de perspectiva que, aliás, o Clube de Roma vem defendendo desde ali de 1972, que não pode haver crescimento econômico infinito, porque crescimento econômico infinito devasta a natureza e devasta todos os recursos que são finitos. Então, esse ponto de vista também é bem importante, porque a União Europeia tem hoje uma grande vantagem, inclusive em relação aos Estados Unidos, né? Ela é um continente muito menos desigual, um bloco menos desigual, principalmente quando a gente vê dados como o de que desde 1978, os salários dos executivos dos Estados Unidos, eles cresceram na base de 1.085%, enquanto o crescimento geral do salário foi de 24%. Então, a União Europeia tem aí um panorama muito desigual quando relacionado, quando em comparação com os Estados Unidos. É necessário, segundo ele, e eu acho que sob a lógica do bom senso, que se preserve isso e que possa também haver uma mudança de concepção. Não dá mais para ter crescimento infinito, não dá mais para ter rearmamento como foco, porque a instabilidade do mundo exige mais conversa, mais diálogo, mais articulação para evitar climas como esse, para evitar situações como está sendo ainda a guerra na Ucrânia, e definitivamente responder Donald Trump na sua gramática, que é a gramática da arma, que é a gramática bélica, sendo que seria necessário um investimento que hoje a União Europeia não consegue ter sem se prejudicar, pode ser, na prática, um tiro no pé.